Há coisas que o ser humano não deveria querer entender. Coisas que existem à margem da realidade, esperando, não por fé, mas por fraqueza. Quando alguém pede algo com força suficiente, alguém do outro lado escuta. Nem sempre são demônios com chifres e enxofre. Às vezes, são vozes suaves demais, promessas tentadoras demais. E quando o desejo é grande, quando a dor aperta o peito ou a ambição cega os olhos, o preço deixa de importar. Mas o preço vem. Sempre. Esta é a história de 3 pessoas que desejaram demais e fizeram pactos. Cada uma delas achava que tinha escapado, que tinha vencido o jogo obscuro da troca. Mas ninguém vence esse jogo. Agora, feche a porta, abaixe as luzes e ouça com atenção. Ela se chamava Elisa Monteiro. E por um tempo, sua voz encantava o mundo. Elisa era uma daquelas garotas que nascem com um dom. No caso, uma voz angelical. Mas o mundo não liga para talento quando ele vem de alguém pobre, invisível. Ela cantava em bares decadentes entre bêbados e frituras, enquanto sonhava com palcos iluminados. Numa noite especialmente vazia, depois de ser demitida por recusar os avanços do gerente, Elisa caminhava sozinha pela rua molhada. Foi ali que ouviu pela primeira vez. "Você quer ser ouvida, não é?" Ela parou, olhou em volta. A rua estava deserta, mas a voz estava dentro dela. "Eu posso fazer com que sua voz nunca mais passe despercebida." Quem está aí? Alguém que escuta o que ninguém escuta. Seus gritos internos, sua raiva, sua ambição. "Eu posso dar o que você quer, mas quero algo em troca." Elisa hesitou. Pensou se estava enlouquecendo. Mas a voz continuou, como uma carícia úmida por dentro do crânio. "Quando a última música for cantada, eu voltarei para buscar o que me pertence." Ela não perguntou o que seria. Ela aceitou. E na semana seguinte, um produtor famoso estava no bar onde ela cantava. Contratos surgiram. Gravações explodiram nas redes. Elisa se tornou um fenômeno. Sua voz era perfeita, como se atravessasse a alma de quem ouvia. Mas algo veio junto. Ela começou a ouvir sussurros no fundo das notas que cantava. Às vezes, ouvia coros que ninguém mais percebia. Em shows a plateia chorava, gritava, desmaiava. Ela achava que era emoção, mas no fundo sentia outra coisa, um cansaço crescente. E então, veio o dia da última música. Era um evento mundial, um especial ao vivo. A voz de Elisa, o concerto final. Durante a apresentação, as luzes começaram a falhar. O som ficou distorcido, e no meio da canção, sua garganta começou a sangrar. A plateia aplaudia em transe, sem perceber. A voz dela continuava, mesmo com a boca fechada. Do teto, uma sombra escorreu como fumaça negra e envolveu Elisa. Seus olhos reviraram, suas pernas cederam, e a voz continuava, cantando, sozinha, vibrando pelo teatro, pelos alto-falantes, pelas casas. Alguns dizem que, até hoje, quem ouve gravações antigas de Elisa escuta algo a mais. Sussurros, um lamento, um canto dissonante por trás da perfeição. A voz dela foi ouvida por todos, e agora não é mais dela. Havia um homem chamado Samuel Ortega, solteiro, discreto e dono de uma floricultura pequena em uma cidade esquecida pelo tempo. Diferente da maioria, Samuel não desejava fama nem fortuna. O que ele queria era beleza, mas não a beleza comum, passageira, dessas que se vê em vitrines ou se desfaz com o tempo. Ele buscava algo que fosse puro, imaculado, eterno. Sua obsessão começou com flores raras, depois fotografias, retratos, pinturas. Mas nada parecia capturar o que ele procurava. Tudo era imperfeito, até o dia em que uma mulher entrou na loja. Não se sabe seu nome, nem sua aparência, ao certo.
Muitos disseram que ela era bela demais para ser descrita com precisão. Outros não se lembravam do rosto. Ela olhou para Samuel como se já o conhecesse e falou: "Você quer contemplar a verdadeira beleza?" "Sim", ele respondeu, hipnotizado. "Posso lhe mostrar. Posso dar isso a você. Mas em troca, quero os seus olhos." No final da estação, Samuel riu, achando aquilo um jogo, uma metáfora, mas aceitou. Naquela mesma noite, ele sonhou com jardins que não existiam neste mundo, flores que choravam sangue, borboletas com asas humanas, árvores feitas de carne, raízes pulsando como veias, e olhos, milhares deles flutuando como pétalas ao vento. Ao acordar, Samuel desenhou o que viu, depois plantou, cultivou e cresceu. Na estufa nos fundos da floricultura, uma nova espécie nasceu. Flores que pareciam olhos humanos, cada uma diferente, cada uma viva. Quando alguém se aproximava, as flores se viravam, como se olhassem. A notícia se espalhou. Cientistas, colecionadores, curiosos, todos queriam ver o tal Jardim dos Olhos. Mas Samuel recusava. Dizia que aquilo não era para ser visto, era para ser sentido. Com o tempo, ele passou a falar menos, dormir menos, e passava horas dentro da estufa, imóvel, apenas observando. Dizem que chorava ao olhar aquelas flores. Outros dizem que conversava com elas. Então chegou o fim da estação, e com ele a dívida. Naquela noite, um cliente ouviu um grito abafado vindo da estufa. Quando arrombaram a porta, encontraram Samuel caído entre as plantas, com os olhos arrancados, mas sem sangue. Como se tivessem evaporado. As flores, mais vivas do que nunca, e onde antes eram apenas olhos, agora havia bocas, pequenas, escondidas sob as pétalas, sussurrando em línguas que nenhum botânico soube identificar. A floricultura foi fechada, mas dizem que à noite, se você passar pela rua de trás, ouvirá alguém chamando você, e se olhar pela fresta, verá olhos, muitos olhos, observando, esperando. Samuel queria beleza eterna e se tornou parte dela. Dizem que os espelhos não refletem apenas o que está diante deles. Eles também guardam o que já foi visto e, às vezes, mostram o que deveria permanecer escondido. Carolina Diniz era restauradora de antiguidades. Especializava-se em peças delicadas, especialmente espelhos de época. Tinha um pequeno ateliê no andar superior de um casarão antigo, herdado da avó, no centro histórico de Ouro Preto. Ela era meticulosa, solitária e profundamente apaixonada por seu ofício. Mas por trás da paciência cuidadosa, havia um vazio que ninguém via. Carolina sofria com a ausência. Há anos perdera a irmã gêmea, Isadora, num acidente trágico que ela nunca superou. Elas eram inseparáveis. Ou pelo menos, foram. Na noite em que tudo começou, Carolina recebeu uma encomenda incomum. Um espelho veneziano do século XVIII, quebrado em 3 pontos, com moldura entalhada à mão em madeira negra. Não havia remetente, apenas um bilhete. Restaure-o. A verdade está atrás do vidro. A frase a perturbou, mas o espelho era fascinante. Mesmo trincado, parecia vivo. A superfície refletia com clareza incomum. Por vezes, Carolina sentia que via mais do que deveria. Com o tempo, começou a sonhar. No sonho, estava diante do espelho restaurado, inteiro. Do outro lado, Isadora sorria, não como um fantasma, mas como se nunca tivesse morrido. "Venha comigo, Carolina", dizia a irmã. "Aqui, nada dói. Aqui, nunca estivemos separadas." Acordava com o coração acelerado, os olhos marejados. E dia após dia a trinca desaparecia, sem que ela tocasse. Certa noite, ao trabalhar sozinha no ateliê, Carolina escutou um estalo. O espelho se completara. O vidro brilhava como água parada, e o reflexo já não era seu. Ela viu o quarto ao fundo, a bancada, as luzes. Mas no reflexo havia outra Carolina, e atrás dela,
Isadora. Você sabe o que tem que fazer, disse a voz vinda do vidro. Eu posso te dar o que você quer, mas quero algo em troca. Carolina tocou o espelho, e ele cedeu, como uma superfície líquida. A partir daquele dia, não foi mais vista. Dizem que o espelho ficou no ateliê, intocado, até que um zelador curioso olhou demais. Seu corpo foi encontrado horas depois, debruçado sobre a bancada, os olhos vidrados, a pele fria. Mas a coisa estranha, no reflexo, ainda estava em pé. Hoje, o espelho está trancado num cofre subterrâneo, num museu privado de objetos amaldiçoados. Mas há rumores. Funcionários relatam barulhos durante a noite, sussurros no vidro e reflexos que sorriem antes do seu próprio rosto. Carolina queria reencontrar a irmã. E encontrou. Mas para isso, alguém teve que sair. 3 pactos, 3 desejos, 3 dívidas cobradas. Você pode pensar que essas são apenas histórias. Mas no fundo, algo em você sabe que há verdades escondidas nos contos antigos. E se algum dia você se pegar desejando demais, se sentir uma presença quando estiver sozinho, ouvir uma promessa sussurrada no escuro, lembre-se, tudo o que é dado será cobrado.